Olá pessoal, sejam todos bem-vindos a mais uma análise. Hoje nós iremos analisarmos aqui Bitcoin e Ethereum, tá? Aqui a ideia não é dizer quem é melhor ou quem é pior. Aqui a ideia é mostrar para vocês as probabilidades que nós temos de termos resultados positivos. Então nós estamos aqui no gráfico do Bitcoin. Conforme eu já falei anteriormente, o Bitcoin ele está em um padrão de distribuição, é onde ele faz topos mais baixos, tá? Isso aqui é um padrão de distribuição. Observem que ele distribuiu nesse ponto, distribuiu aqui e fazendo topos mais baixos. Então eu alertei o nosso grupo, tanto o grupo Free como o nosso grupo VIP, em relação a esse padrão de topos mais baixos. Por quê? Vamos lá, o último topo aqui, eu estou sinalizando o corpo, tá pessoal? Não a sombra. 64.395 foi um alvo de 65k. E nós temos agora, ó, ele buscou esse nível, 60.492. Se colocarmos aqui na sombra, 61.255. De qualquer forma, aqui poderia estar formando o quê? Topo duplo. Mas qual a ideia aqui de trazer essa análise para vocês? Vamos lá, nós temos a linha do corpo aqui de resistência e no corpo nós temos a linha de suporte, onde os dois candles aqui ó, formam um suporte em paralelo, ou seja, aqui o corpo do candle em paralelo, um de baixa, o outro de alta. Então vamos lá que aqui eu quero mostrar um detalhe para vocês. Observe que nós já estamos de um padrão baixista, onde se nós colocarmos aqui ó, uma linha de tendência de baixa, o que mostra aqui quando nada para mim é que esse movimento é um movimento de onda 1. Se isso aqui realmente for um movimento de onda 2, isso aqui poderia estar preparando para fazer uma 3. O que me chama a atenção é esse candle vermelho ter corrigido até esse ponto, que poderia ser 1, 2, 3, 4, 5 e na sequência A, B e C. De qualquer forma, é preciso aguardar o rompimento desse nível aqui. Isso aqui eu já falei na análise anterior, foi a análise dessa semana, 60.534. Eu acredito que a outra análise eu falei algo em torno de 60.400. Tá? Então estou levando em consideração esse corpo. Aconteceu aqui um falso rompimento, veio a 61.305 e voltou. Não quer dizer que está descartada a probabilidade do Bitcoin buscar todos esses alvos aqui no futuro, tá? Não subestimem o mercado. Vamos lá. Primeiro alvo, aqui eu irei ajustar para sombra, tá? Porque sombra também é preço. Aqui eu irei ajustar para sombra, que o gráfico poderia buscar todos esses níveis e nós já temos aqui um alvo de 7.26, que é o primeiro alvo, o segundo com 15.44%. Nós temos aqui um terceiro alvo, nós sabemos que o alvo total desse movimento, dentro da normalidade, é 73.800, tá? Foi o último alvo que o Bitcoin buscou. Nós temos 72.60 e nós temos aqui, ó, o topo desse movimento, 73.800, tá? Então isso aqui tudo é alvo para o Bitcoin buscar caso ele faça o rompimento desse nível. Caso contrário, acabaria aqui prejudicando o padrão de alta e o Bitcoin iria corrigir. Isso é preciso aguardar. Eu não posso determinar isso aqui de forma antecipada. Vamos lá, leitura das médias móveis aqui. Essa média preta é uma média de 200 períodos, está segurando o preço por enquanto. Essa azul é uma média de 21 períodos. A 50 se aproximou, dá um zoom aqui, ó, se aproximou da 200, mas está andando de lado, como que nesse ponto ela encontrou um ponto de congestionamento, ou seja, consolidação do preço. Claro que existe uma probabilidade do Bitcoin formar aqui uma possível onda 3 e buscar todos esses alvos, mas vamos lá que é 1, 2, 3, 4, 5, A, B e C, na sequência um próximo ciclo. O que é que eu quero deixar claro para vocês aqui? Caso o Bitcoin rompa esse nível aqui, 60.537, o alvo total do Bitcoin aqui seria 22% até o nível de 73.800. Mas, Claudio, se ele romper tudo isso e romper 73.800, na minha análise, o alvo do Bitcoin seria 81k e até o nível de 92. Infelizmente, resistência psicológicas, as pessoas dizem que o alvo do Bitcoin é 100.
Mas vamos lá, se o Bitcoin batesse hoje aqui o nível de 73.800, nós teríamos 22% em cima do capital investido. É aquela análise que eu sempre falo para vocês. Se eu colocar 10 mil, 50 mil, 100 mil, 200 mil reais nesse ponto, qual seria o meu lucro? Se tudo der certo, 22% em cima de 10, 15, 20 ou 30 mil. Está feito a leitura. Mas se der continuidade e buscar 100k, desse nível de 73.800 até 100k, nós temos 35%. Então seria um total de 57% de alvo para buscar. 35 mais 22, 57. Seria um alvo de 57% para buscar no Bitcoin, se tudo der certo. Muito cuidado. Se romper, fizerem uma entrada, calibrem stop. Até que o Bitcoin rompa essas zonas de resistência, existe a probabilidade de correção. Mas, Cláudio, por que o Bitcoin está com gráfico vermelho, não rompeu, e você já está se antecipando fazendo essa análise? Eu gosto de pecar pelo excesso e não pela falta. Eu posso subestimar o mercado, falar, não, agora ele corrige, depois eu faço essa análise. E ele simplesmente rompe, busca o primeiro alvo, 7,26, e vai embora. Aí vocês falam, bom, infelizmente, eu não peguei a entrada no momento certo, porque não foi passada para nós. Então, essa é a probabilidade. Se o Bitcoin romper esse nível, ele poderia buscar 22%. Se buscar 100k, totaliza aí 57%, porque de 73.800 até 100k dá um total de 35, correto? Então, explicado aqui, essa análise do Bitcoin já está no nosso grupo, é só assistir o vídeo anterior. Então eu avanço aqui para minha visão em relação a Ethereum. É aqui que eu quero mostrar para vocês. Se eu colocar no tempo gráfico diário, fica claro que a Ethereum ela já fez a cruz morta, né? Aquele cruzamento da média de 50 períodos com a 200, é a preta e a vermelha, ela já fez o padrão de cruz da morte, certo? É um padrão baixista, isso aqui é um padrão de baixa, não tem como dizer que não. Mas se eu coloco aqui no semanal, eu trago uma informação ímpar para vocês. E qual seria ela? Observem que toda vez que a Ethereum fez correção, observem que na maioria das vezes elas corrigiram abaixo de 50% e 61,8%. Observe que a Ethereum fez esse movimento. Isso aqui foi em 8 de janeiro de 2018. Quando ela corrigiu até aqui, ó, 78,6%. Tá? Tentou recuperação, olha onde desceu. Nesse caso aqui, ó, 100% de retração. E depois observem a recuperação da Ethereum. Então vamos a mais uma leitura aqui para vocês entenderem. E eu irei explicar por que isso acontece. Depois a Ethereum sobe tudo isso aqui, tá? Coloquei aqui o nível de Fibonacci no topo. Ela já corrigiu aqui, ó, pegou 23,6%. 38,2%, 50%, 61,8%, se aproximou aqui, ó, buscou 78,6%, reverteu desse ponto aqui, ó, 78,6%. Então, reverteu nesse ponto, reverteu aqui em 100% de retração, certo? Olha onde ela veio, 78,6%. Se nós pegarmos aqui, ó, ela fez uma projeção e buscou mais uma vez um movimento altista. Então vamos a mais uma leitura aqui do que aconteceu na Ethereum. Então se eu pego essa sombra aqui, ó, foi onde ela buscou, e eu levo até o topo, o que eu quero mostrar para vocês é isso aqui, ó. Observem que a Ethereum ela já corrigiu 23,6%, 38,2%, 50%, 61,8%, exatamente na média de 200. Né? Ainda não chegou aqui no nível de 78,6%. E o Bitcoin, de contrapartida, ele está em um padrão positivo, porque esse padrão ele não é um padrão de queda, ele é um padrão de correção. Então vamos aqui ao nosso raciocínio. Se esse Bitcoin ele volta desse ponto, porque os touros eles precisam, para defender o Bitcoin dessa cruz da morte aqui, eles precisam injetar capital e no mínimo retornar aqui até 73.800, mesmo sendo um bull market atrasado. Nós sabemos que isso aqui está atrasado. O tiro saiu pela culatra. Quando ele bateu 73.800, pessoas se prepararam. Olha, agora sobe e o Bitcoin decola e vamos buscar 100k. Eu tenho algo para dizer para vocês. Esse bull market ele está atrasado. Muitas coisas aconteceram nesse período e levou o Bitcoin a fazer uma correção até o nível de 48, tá? Eu sei que aqui tem investidores
dispostos a comprarem na intenção de levar o Bitcoin para cima, mas também tem aquela porcentagem de investidores que estão torcendo para jogar para baixo e pegar todo esse nível aqui, ó, de projeção que o Bitcoin fez, claro, para cima, eles pegarem descendo, sabe? Então, se eles shortarem desse ponto, poderia jogar o Bitcoin, quem sabe, até o nível de 42, 37k. Então, isso aqui é um ponto-chave onde os touros eles precisam tomarem uma decisão nesse nível, principalmente quem tem muito capital e consegue mover o gráfico do Bitcoin. Então aqui para mim ele é um ponto chave. Além de estar próximo aqui de um cruzamento da morte, nós temos um padrão de correção onde o gráfico está andando de lado de forma consolidada e eu não me surpreenderia se o Bitcoin fizesse um rompimento a partir desse ponto. Eu não estou dizendo que se ele fizer um rompimento, simplesmente ele irá retornar aos 73 e buscar 100k. Não é isso que eu quero dizer. Eu quero mostrar para vocês que se esse rompimento, se os baleias eles prepararem um rompimento, claro, para cima desse ponto aqui, essa coisa seria uma proporção maior na Ethereum. Observe que aqui nós temos 22 de alvo no topo e a Ethereum supera isso e está em um ponto que, ao meu ver, seria um bom ponto de analisar uma possível entrada, caso o Bitcoin não caia do nível que ele se encontra, tá? Isso aqui poderia gerar uma reversão de tendência, como isso aqui já é um padrão, olha, no semanal é um padrão de correção. A 200 está atuando como suporte. No diário já é um padrão de baixa, certo? Então, ainda existe uma probabilidade que se o Bitcoin virar a mão para buscar 73k, esse nível aqui poderia as pessoas entrarem comprando para buscar, quem sabe, o topo. Aí eu quero mostrar para vocês quais seriam os alvos para buscarmos aqui na Ethereum caso o Bitcoin faça uma reversão de tendência. Então vamos lá, observem que ele sai desse nível aqui de sombra, eu irei sinalizar para vocês. Deixar sinalizado esse ponto de suporte. Tentarei ser breve aqui para não ficar um vídeo longo. Observe que nós temos a primeira máxima aqui da Ethereum, tá? Deixa eu colocar aqui dessa forma que fica melhor para visualizar. Nós temos o primeiro topo. Nós temos aqui praticamente um padrão de topo duplo, tá? E esse é o próximo nível de corpo e aqui nós temos a máxima de sombra. Esses foram os níveis que a Ethereum buscou. E se o Bitcoin reverter a tendência, ela poderia reverter desse ponto aqui. Isso aqui é um ponto positivo, tá? Quando nada no tempo gráfico semanal. Eu vejo isso aqui como um preço em promoção, claro, se não perder, tá, pessoal? Se ela fizer um padrão de reversão, quais seriam os níveis que a Ethereum poderia buscar? Primeiro, ela tem agora como resistência a média de 50 períodos. Segundo, essa média de 21 também poderia atuar como resistência. Então, voltando desse ponto aqui, isso aqui já seria uma zona de resistência, tá? Porque, como as médias estão acima, poderiam atuar como resistência nesse nível aqui. Deixa eu só colocar de forma exata que eu coloquei acima e, na realidade, o nível é aqui, ó. O preço está aqui, ela poderia subir até esse nível aqui, ó. 17,73 seria o primeiro alvo de resistência. Tudo deu certo, deu continuidade, aí ela busca as resistências aqui, ó, criada pelo preço, pelo gráfico. Aí nós temos 50,91%, o segundo alvo, que seria esse aqui, 64,85. Nós temos o terceiro alvo, observem que eu estou pegando da linha de preço. Aqui eu tenho 75,38. E temos mais dois níveis que poderia buscar a máxima do preço. Então aqui nós temos 96,99 e a máxima da Ethereum seria, claro, esse ponto, 109,76. Então, como eu analisei para vocês anteriormente, se o Bitcoin reverter a tendência, primeiro alvo, 22% na máxima de 73.800. Na Ethereum aqui, ó, já seria diferente. O alvo está aqui. A máxima, ela teria no pico aqui, ó, desse movimento 75,38, algo que o Bitcoin está dando ali 57. Então 57 do Bitcoin, 75,38 da Ethereum. Claro, Bitcoin dando continuidade à alta, qual seria o alvo
da Ethereum 109,76. Então nós temos 22% no Bitcoin dentro da normalidade, que seria esse topo de 75,38, e se ele romper 73.800 e buscar 100k, ele teria um total de 57%. A Ethereum daria um total de 109,76. Como nós trabalhamos risco vezes retorno, eu acredito que uma entrada na Ethereum seria uma entrada em promoção, caso o Bitcoin reverta. Claro que aqui nós temos um risco que no diário ela já é um padrão de baixa. No Bitcoin ele é um padrão de correção, ainda está positivo. Mas levando em consideração risco vezes retorno, a Ethereum daria um alvo aí de 109,76%. E observe o seguinte: toda vez que ela chegou próximo de níveis de média de 200, ela conseguiu reverter. Entende? Corrige 50%, 61,8%, depois faz a correção. Essa média de 200 períodos, ela é uma média considerável. Eu acredito que a Ethereum só consegue perder essa 200 se o Bitcoin fizer o cruzamento lá da cruz morta ou cruz da morte. Se ele conseguir, né? Se conseguirem jogar o Bitcoin para baixo, aí sim a Ethereum poderia perder esse nível aqui de suporte, ó. Caso contrário, ela não perde tão fácil. Não tem, por enquanto, não tem nada que justifique a Ethereum perder essa linha aqui da 200, ou seja, fazer um cruzamento da morte, tá? Ou seja, descer abaixo da 200 e buscar níveis mais baixos. Para que isso aconteça, o Bitcoin precisa perder esse padrão, tá? Observem que ele está aqui, ó, próximo do rompimento de 60.537, ó, quase rompendo. Se ele romper isso aqui, vai embora, tá? No mínimo aqui voltaria a testar 7,26%, e testando esse nível, se retornar aos 15,44%, que seria o nível de 70,105, o Bitcoin retomou a tendência de alta, certo? Porque aqui nós temos topos mais altos, ele perdeu, fez topo mais baixo, fez um topo aqui, ó, volta a ser, ó, retomou aqui, ó, topo mais baixo. Então nós temos aqui já topos mais altos. Se ele romper, formando aqui uma resistência, um topo, a tendência é que ele retome o padrão altista. É o que eu espero, né? Se retomar, eu acredito, não sei vocês, que seria viável entrar, principalmente para quem quer fazer um aporte na Ethereum e aproveitar essa oportunidade, fazer esse aporte na Ethereum. Agora, sempre operando como nós sempre avisamos e alertamos, com o stop calibrado, porque isso aqui já é um padrão baixista, tá? Retornando aqui para o tempo gráfico diário, observem que chegou nesse nível, seria uma zona de compra. Deixa eu só limpar isso aqui para nós analisarmos VPVR, se realmente faz sentido o que eu estou falando para você no que diz respeito a ponto de compra. Observem que a Ethereum quebrou todas essas linhas de suporte e observem que ela está em um ponto forte de suporte aqui, ó. Observe o VPVR, isso aqui seria um ponto chave. Olha outro ponto aqui, ó. Esse ponto, claro, depende muito do rompimento do Bitcoin, tá, pessoal? Sem o Bitcoin romper, sem fazer um padrão altista, nada feito. Isso aqui seria um bom ponto de compra para Ethereum. Então seria aqui, ó, VPVR sinalizando para nós que esse suporte é um suporte válido, tá? Claro, se ele cruza aqui no Bitcoin, ele perde, descaracterizou esse padrão de reversão, 50 cruzou a 200 aqui no Bitcoin. Então a tendência é perder essa zona de suporte e buscar o nível mais baixo. Claro que aqui sinaliza para nós que o nível mais importante aqui, ó, seria 1873,49. Mas para isso ele precisa dar continuidade e perder esse nível que eu acredito que é um nível de suporte considerável. Então, se tudo der certo no Bitcoin, caso os touros consigam reverter a tendência, isso aqui seria um bom ponto de compra para Ethereum. Claro que eu acredito que todos os investidores, eles querem comprar cada vez mais baixo ou mais em conta, né, como chamam, mais barato, para futuramente venderem mais caro. Então, isso aqui é um ponto considerável. Agora, para que isso aqui dê ponto de compra, é preciso que o Bitcoin retome a tendência de alta. Se não retomar e começar a corrigir, podem aguardar que ela venha testar esses dois níveis e busca o nível mais baixo. E assim, para encerrar, eu gostaria de deixar um feedback aqui, que as pessoas que estão iniciando nesse mercado acabam que deixando-se levar, né, por propagandas tendenciosas, ou sei lá, por
entusiastas do Bitcoin e ficam torcendo o tempo todo para o Bitcoin subir. É fácil, se você pegar aqui, ó, o nível da Ethereum, que daria 109%, pega o capital que você tem disponível para investir na Ethereum. Se você fizer um cálculo, bom, eu colocando todo o meu capital, ela subindo 109%, eu ficaria milionário? Ficaria rico? Não. Então, segura o seu capital e à medida que cai, mesmo vocês estando fora de operação, o mercado estaria fazendo um padrão short para vocês. Vocês estariam lucrando com a queda do mercado. E aí eu vou explicar o porquê. Vamos lá. Se eu sinalizo para vocês, né, no passado, que o Bitcoin seria uma boa entrada, como muitos fizeram, em 73.800. Ou seja, você, investidor, estava disposto a comprar um Bitcoin custando 73.800. Mas eu cheguei aqui e falei, não comprem se o Bitcoin não romper 73.800. É uma onda 5 e a tendência é corrigir. Bom, você não comprou, quero acreditar que você levou em consideração a minha análise e ele caiu a 48. Imaginem quem comprou a 73.800 na esperança de ir a 100 e viu o preço cair a 49. As pessoas falam, compra mais. Isso é, se tiver capital para comprar e o capital não estiver preso 100% no topo. Então, é preciso aguardar o ponto-chave de compra. Quem não comprou em 73.800, viu cair a 48 e aguardou uma oportunidade de compra, já está positivo no Bitcoin. Se ele romper, melhor fica. Então, entendam que o mercado é para ser comprado em fundos e as vendas são para ser feitas em topo. Como eu acredito que no mercado o fundo é zero, eu quero dizer ou entender que isso aqui é uma zona de suporte favorável ao operador. Mas, Cláudio, como que eu estou fora de operação e eu estou ganhando? Vamos lá, você tentou colocar aqui um exemplo, R$10.000 para comprar uma fração de Bitcoin no nível de 73.800. Falei, não compra porque se não romper, irá corrigir. Você não comprou, ou seja, deixou de comprar em 73.800 e comprou em 48. Foi viável ou não? De qualquer forma, você fora de operação, com seu capital protegido da volatilidade das criptomoedas, o Bitcoin ele fez uma correção ao seu favor e você estava certo em não ter entrado. Ele veio a 48, você comprou ele aí, deu sinal de compra, ou melhor, deu sinal de alta e buscou aqui o nível de 61.322 e quem comprou em 48, ele foi a 65k. Então fez uma entrada correta, né? Uma entrada certeira. Aqui o investidor, ele acertou o olho do mosquito. Claro, quem deixou de comprar a 73.800 e comprou a 48, mas eu alertei em nossos vídeos que Bitcoin acima de 73.800 só se acontecesse o rompimento. Caso contrário, ele iria corrigir e buscar níveis mais baixo. Eu falei em 42, já chegou em 48. Eu acredito que 48 se aproximou mais de 42 do que 73.800 buscar 100. Então nós estávamos certos e ele veio a 48. Não descarto a probabilidade de voltar e buscar o nível de 42, 37k. Então é preciso aguardar o rompimento acontecer, é preciso aguardar os touros entrarem no negócio e jogar o Bitcoin para cima. Caso contrário, poderia acontecer uma invalidação do padrão e ele simplesmente retestar o nível de 48k e quem sabe cair abaixo. Então só entra quando romper o nível de resistência. Cláudio, você falou que o nível de resistência é corpo, 60.478, 70.500, sempre oscila porque eu não consigo colocar a linha horizontal no mesmo nível. Tá? Eu acredito que é impossível isso aqui. E nós temos a sombra. Para uma entrada conservadora, quando romper 61.268, ele poderia buscar os níveis aqui, ó. 64.953, 69.992. Aqui nós temos topo triplo, tá? Vou colocar na sombra. 72.084 e 73.800, totalizando aí 57% de alvo no Bitcoin. No caso, o Ethereum tem um alvo de 109%. Então, observem que nós estamos numa zona de suporte considerável. O preço poderia voltar desse ponto aqui, ó, certo? Mas para isso é preciso que o Bitcoin retome a tendência. Os touros, eles entrem no padrão ali do gráfico do Bitcoin e comecem um padrão de acumulação. Outro detalhe, falam, né, por aí que estão vendendo e os baleias estão acumulando. Olha, quando passarem a acumular, ele começa a formar fundos
mais altos. Enquanto estiver fazendo distribuição de topos mais baixos e esse topo mais baixo aqui, ó, empurrando cada vez que o tempo passa, empurrando o preço para buscar níveis mais baixos, ó. Imagine, estava aqui, aí empurraram esse ponto, recuperou, jogou mais abaixo, subiu, recuperou, conseguiu um fundo mais baixo, observe, ó. 50 aqui, ó. 56.641. Subiu, corrigiu, já caiu mais. 53.468. Subiu, corrigiu, pegou um fundo mais baixo. 48 aqui alguma coisa, tá? Deixa eu só colocar de forma exata. 49.055, beleza, subiu. Aqui ele já faz um fundo mais alto, 52.686, e aqui fez outro, 57.713. Mostra para nós que aqui está acontecendo uma tentativa de reversão de tendência, mas para isso é preciso que rompa esses dois níveis para buscar todos os níveis que eu passei para vocês. Então, como a nossa chamada do vídeo, Bitcoin vezes Ethereum, em probabilidades de risco vezes retorno, a Ethereum tem mais probabilidade de dar resultado, ou seja, um resultado maior para os investidores. Bom, vamos lá. Para quem é hold, que eu não estou dando dica de investimento, eu estou dando uma orientação. O Bitcoin, ele já está aqui, ainda está em um padrão positivo. Se isso acontecer do Bitcoin reverter, a situação é mais complicada para a Ethereum porque ela está em um padrão negativo, mas não quer dizer que ela não possa buscar todos esses alvos e, quem sabe, reverter a tendência. Eu só quero sinalizar para vocês que se Bitcoin fizer uma reversão, tudo indica que isso aqui seria um ponto viável de compra desde que você calibre um stop, porque eu não consigo prever o futuro. Talvez o Bitcoin vire mão e a Ethereum simplesmente fique parada ou dê continuidade à sua queda. Mas se o Bitcoin reverteu a tendência, vocês viram sinais de reversão aqui, ó, aqui seria um bom ponto de compra, porque o Bitcoin retomando o padrão, retomando uma postura ali de bull market atrasado, que ainda não aconteceu como deveria acontecer, e o Bitcoin subir, a tendência é ele arrastar todos os ativos para cima. Agora, se eu pego um ativo desse aqui, ó, exemplo, Matic, que é uma moeda que divulgaram que iria subir, que iria estourar, eu fiz análise aqui no nosso grupo e falei, não tem probabilidade alguma desse ativo voltar e estourar como estão falando. Segundo informações, será até deslistada da Binance. Então, Ethereum é uma coisa, uma recomendação de compra de uma Ethereum no padrão cruz morta é uma coisa, e a recomendação de comprar um outro ativo que nós sabemos que não tem o potencial da Ethereum é complicado, eu não faria, tá? Eu só estou fazendo essa comparação aqui, ó, de preço, né? Um comparativo de preço e praticamente uma recomendação, um alerta para que vocês fiquem atentos, porque trata-se da Ethereum. Se fosse qualquer um outro altcoin menor do que Ethereum, menor do que o Bitcoin, menor do que a BNB, tá? Menor do que o Bitcoin Cash, eu não faria esse vídeo porque existe um risco do Bitcoin reverter e isso aqui não dá em nada. Mas se tratando de Ethereum, e eu conheço o comportamento de baleias, eles podem estar blefando com essa correção da Ethereum, esperando simplesmente que o Bitcoin reverta para eles injetarem capital aqui. Eu acredito que seria uma boa compra. Espero que vocês tenham entendido, tá? Espero que tenha ficado clara a minha visão em relação ao Ethereum. Claro que se o Bitcoin cair lá, beleza, a Ethereum continua caindo e o mercado estará trabalhando ao seu favor, que está fora de operação. Para quem está comprado aguardando a alta, aí já é prejudicial, porque comprou em um ponto, o Bitcoin poderia dar continuidade à correção, empurrando a Ethereum em um nível mais baixo. Mas quem está com seu capital fora de operação, está em USDT, está no par real, no par dólar, no euro, tenha certeza de uma coisa: quanto mais o mercado corrige, mais ele trabalha ao seu favor. Tem pessoas que não entendem isso, ficam comprando ideias de libertário, tem que subir, tem que ir a 100, esse ano vai, esse ano vai. Se o seu capital está protegido, se o seu capital está fora de altcoins, fora da volatilidade do Bitcoin, à medida que ele cai, ele
lhe dá a oportunidade do seu capital comprar uma quantidade maior de Bitcoin ou, quem sabe, uma quantidade maior de satoshis. Então, entenda isso. Se eu estou fora de operação e o mercado está caindo, infelizmente, eu quero que ele caia mais. Eu terei um poder de compra maior, porque a criptomoeda está desvalorizando e o USDT está valorizando. Entendo que quando o Bitcoin começou a corrigir, o USDT estava custando R$ 4,80, já chegou ao nível de R$ 5,86. Então é viável para quem passou, saiu do Bitcoin 73.800 e entrou em um USDT custando R$ 4,80. Caso o Bitcoin reverta a tendência, vocês estariam saindo de USDT a 5,56, 5,58 e comprando Bitcoin no nível lá de seus 60k, comprando Ethereum no nível de 2.338,04. Então, se cair você estiver em USDT, não se preocupe. É só cruzar as mãos e sentar em cima que o mercado ele passa a fazer uma operação short ao seu favor, mesmo você estando fora de operação. Eu sei que muitos aqui estavam dispostos aqui a comprarem Bitcoin custando 73.800. Então, se ele caiu a 48, foi favorável. Se ele cair a 42, 37k, continua sendo favorável, tá? Então, espero que esse vídeo tenha ajudado vocês, que sirva aí para vocês se antenarem a esse movimento, a esses padrões, a essa sacada de quanto mais cai você está fora de operação. É como se o Bitcoin estivesse fazendo um short ao seu favor, e é só ter paciência que daqui a pouco o mercado vira a tendência e vocês compram uma quantidade maior de ativos. Tá bom, pessoal? Pessoal, eu agradeço a atenção de todos, peço que vocês deixem o seu like, deixem o seu comentário. Se quiser compartilhar na sua rede social, compartilhar com um amigo, fiquem à vontade. E se quiser fazer parte do nosso grupo Free, o link está na descrição do vídeo. Se precisar trocar um feedback, se precisar de informações ou quem sabe uma análise, fiquem à vontade. Irão me encontrar lá no grupo Free e eu respondo a todos na medida do possível. Tranquilo? No mais, muito obrigado e vamos aguardar a próxima análise do Bitcoin.